Você recita o Salmo 27, mas por dentro ainda sente medo? Então talvez você nunca tenha entendido o que ele realmente carrega. Porque esse salmo não é só um abrigo, é um código vibracional esquecido, que esse salmo não foi escrito para ser apenas lido, foi feito para ser incorporado. Mas, e se você nunca tivesse lido esse salmo como ele realmente foi escrito para ser lido? Existe uma força que caminha ao lado daqueles que sabem esperar, mas não uma espera passiva, ansiosa, resignada. Uma espera firme, vibracional, de quem já viu o milagre por dentro antes de vê-lo por fora. O Salmo 27 não é um texto sobre proteção, é uma convocação silenciosa à coragem sobrenatural. Um chamado sutil, quase oculto, para ativar o guerreiro que habita em você. Aquele que foi moldado à imagem do próprio Criador e esqueceu disso. Talvez você já tenha lido esse salmo em momentos de medo, de angústia, buscando consolo. Talvez ele tenha sido sua oração em noites escuras, mas hoje quero te convidar a enxergá-lo por outro ângulo, a descobrir um código que está ali, exposto, e que poucos conseguem decifrar. Porque o Salmo 27 não é só uma prece, é um mapa vibracional, um alinhamento entre quem você é, quem Deus vê e quem o mundo ainda não viu. E assim como dizia Napoleon Hill, o medo é apenas fé invertida. O Salmo 27, então, é o antídoto. Ele é a engenharia espiritual da fé colocada em movimento. Ele não apenas fala de confiança, ele ensina a construir essa confiança por dentro, mesmo quando tudo do lado de fora ameaça desmoronar. Senhor, é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Essa pergunta não é retórica, é uma chave, porque só faz uma pergunta dessas quem já aprendeu a descansar num lugar que o mundo não conhece, o esconderijo vibracional da presença. Você já reparou que há pessoas que enfrentam diagnósticos, crises, rejeições e continuam firmes? Não por força própria, mas porque acessaram esse esconderijo. Porque existe um campo vibracional que protege quem aprendeu a habitar na confiança, não como ideia, mas como estado de ser. E esse é o primeiro segredo oculto do Salmo 27. Ele não descreve apenas uma experiência emocional. Ele modela um padrão vibracional. Um estado onde a alma não se curva ao caos, mas repousa no invisível. Eliane, uma seguidora nossa, viveu algo que parece ter saído direto desse salmo. Ela foi diagnosticada com uma doença autoimune, perdeu o emprego e foi abandonada pelo companheiro. Tudo no mesmo mês. Durante dias, a mente dela gritava, acabou. Mas numa madrugada de desespero, ela abriu a Bíblia aleatoriamente e caiu nesse texto. Leu em voz alta, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E algo dentro dela virou. Ela não foi curada no dia seguinte. Não encontrou emprego na semana seguinte. Mas no instante em que leu com o coração desperto, ela encontrou algo maior, a certeza vibracional. Ela passou a acordar todos os dias, colocar a mão sobre o peito e declarar esse salmo como quem escreve um novo código na alma. E em 90 dias, tudo havia mudado. Não porque a vida ficou fácil, mas porque ela parou de tremer por dentro. A vibração dela mudou, e o mundo respondeu. O Salmo 27 é um código de alinhamento entre coragem e presença. Ele começa com a luz e termina com o verbo esperar. Mas esse esperar não é passivo. No hebraico original, a palavra usada é kavá, que significa esperar com tensão criativa, como quem puxa um arco prestes a disparar uma flecha. Ou seja, não é um esperar que cansa, é um esperar que molda. Essa é a prática espiritual de hoje. No silêncio do seu espírito, respire fundo e diga, Senhor, Tu és a minha luz. Sinta essas palavras como se fossem uma lâmpada acesa dentro do peito. Agora, visualize a maior escuridão da sua vida e veja essa luz crescendo até tomar todo o espaço. Não diga com os lábios, diga com o campo, porque como Bruce Lipton revela, o corpo responde mais ao que você sente do que ao que você diz. A fé não se instala pela repetição, mas pela vibração. E é exatamente isso que o salmista ensina sem usar a palavra fé. Ele mostra, ele vive, ele incorpora. E é esse movimento invisível que atrai o visível. Neville Goddard confirma, tudo que você vê como verdadeiro no seu mundo interno se torna inevitável no externo. E o Salmo 27 ensina isso verso por verso. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Esse não é um pedido religioso, é uma decisão vibracional. Ele está dizendo,
Quero viver num lugar onde o medo não entra. E esse lugar não é físico, é interno. É o campo de quem sabe que a presença é a maior proteção. Que a intimidade com o divino não impede batalhas, mas garante vitória sem perder a paz. Napoleon Hill afirma: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas existe um detalhe sutil. A mente precisa estar convencida, não pelo que vê, mas pelo que vibra. E o Salmo 27 é esse treinamento da vibração, um treino invisível para guerrear por dentro antes de vencer por fora. Você pode estar vivendo uma batalha agora, um diagnóstico, uma perda, um silêncio que parece não acabar. Mas o que esse salmo revela é simples e profundo. O segredo não está em pedir mais, está em habitar. Habitar numa vibração onde a guerra ainda existe, mas não alcança mais seu coração. E é por isso que no final ele diz: espera no Senhor, sê forte, e Ele fortalecerá o teu coração. Ele não promete que tudo vai sumir, Ele promete algo melhor, que você vai ser fortalecido por dentro, até o que está fora se curvar. Porque a verdadeira vitória começa dentro, quando o medo perde força, quando a alma encontra seu eixo, quando você olha para a tormenta e ainda assim sente paz. É nesse ponto que muitos tropeçam. Eles esperam que o alívio venha antes da firmeza, que a paz chegue antes da decisão. Mas o Salmo 27 inverte essa lógica. Ele mostra que primeiro vem a certeza, depois a mudança. Primeiro você habita a luz, depois ela dissipa a escuridão, porque a realidade não responde à sua carência, ela responde à sua convicção. E é por isso que tantos recitam esse salmo, mas poucos vivem o milagre, porque repetir palavras sem vibrar sua verdade é como tentar acender uma lâmpada sem energia. Você pode decorar os versos, frequentar cultos, dizer eu creio, mas se por dentro ainda vibra medo, o campo não responde. Essa é a revelação mais ignorada do Salmo 27. Ele não foi escrito para ser lido, foi escrito para ser incorporado. Ele é um código de identidade espiritual. Um lembrete de que você não é vítima do mundo. Você é filho da luz. E luz, por definição, não implora. Ela irradia. Ela expulsa o medo pela simples presença. David Hawkins, médico psiquiatra e estudioso dos estados de consciência, afirmou que a coragem é o primeiro estado vibracional acima do medo. E o que o Salmo 27 faz do início ao fim é elevar a sua vibração para esse campo. Ele começa com a luz e termina com força. Ele não descreve um problema. Ele estabelece uma frequência. Veja a sequência: luz, salvação, fortaleza, esconderijo, habitação, exaltação, louvor, firmeza, espera. Isso é uma jornada vibracional, um upgrade espiritual, um mapa para sair do desespero e entrar na confiança, não por mágica, mas por escolha consciente, por decisão interior. Carlos, um professor de história, vivia paralisado por pânico há 3 anos. Não conseguia sair de casa sozinho, evitava eventos, recusava convites. Um dia, ouvindo um áudio antigo da mãe falecida, ele a ouviu citar o Salmo 27. Pela primeira vez, ele não apenas escutou, ele absorveu. Começou a meditar diariamente nesse salmo, mas não como oração desesperada, como realinhamento. Ele sentava-se, fechava os olhos, respirava e repetia: Senhor, és a minha luz. Até que sentisse algo, e quando sentia, ele parava, não forçava, só vibrava. Em 40 dias, saiu sozinho pela primeira vez em anos. Em 6 meses, voltou a dar aulas presenciais. Ele diz: a cura não foi o fim do medo, foi o início da presença. Esse é o segundo segredo do Salmo 27. A presença não tira a dor, mas tira o seu domínio. E quando a dor não te domina mais, ela perde a autoridade. E o medo também, porque medo não é ausência de coragem, é ausência de presença. Onde há presença, há luz. Onde há luz, o medo recua. E talvez agora, nesse momento, você esteja sentindo esse chamado. Uma parte de você já sabe que esse salmo é mais do que um texto. É um campo, uma vibração, uma senha. E que cada vez que você o lê com o coração desperto, você ativa esse campo. Não por esforço, por entrega. Hoje, escreva no silêncio da sua alma: em que área da minha vida preciso parar de pedir e começar a habitar? Não pense, sinta. E quando a resposta vier, declare esse salmo como quem segura uma espada invisível, como quem acende uma tocha no meio do caos, como quem se lembra: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que decido irradiar.
O Salmo 27 é a lembrança viva de que você já é guardado, já é visto, já é amparado. A guerra ainda pode rugir, mas o seu coração, esse está blindado, porque agora você habita não mais na esperança frágil, mas na confiança firme. E quando a alma aprende a habitar, o milagre não é mais exceção, é consequência. Algumas dores não têm nome, mas têm frequência. Você as sente no silêncio da madrugada, na aceleração sem motivo, no peso que o corpo carrega sem explicação. E talvez não saiba, mas o Salmo 27 foi escrito para esses momentos. Não para ser lido em público, mas para ser sussurrado no meio do escuro. Ele é um salmo de guerra, mas de uma guerra invisível. Não contra pessoas, mas contra estados internos que silenciosamente sabotam a paz. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Esse versículo não está falando de valentia. Está falando de identidade, porque só quem sabe de onde vem sua força pode encarar qualquer vento contrário. Esse não é um salmo de autoajuda, é um salmo de autorrevelação. Ele não tenta te motivar, ele tenta te lembrar. Lembrar de quê? De que você já é sustentado, de que a luz não vem de fora, de que a salvação não está no fim da estrada, mas no agora. E quando essa lembrança se instala, algo acontece. O campo ao seu redor começa a mudar. Porque, como explica Joe Dispenza, seus pensamentos são uma linguagem para o cérebro e suas emoções são a linguagem do corpo. Quando ambos se alinham, você emite uma nova assinatura eletromagnética. O Salmo 27 foi escrito por alguém que compreendeu isso antes da neurociência existir. Davi não era apenas um rei, ele era um alquimista vibracional. Ele escrevia não para se consolar, mas para se recalibrar. E esse salmo foi um de seus maiores alinhamentos. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, eles tropeçam e caem. Essa é uma inversão espiritual. Davi não diz que será poupado da guerra. Ele diz que sua vibração será tão estável que quem tentar atacá-lo perderá o próprio eixo. Isso é campo, isso é vibração, isso é escudo invisível. E é por isso que tanta gente lê e não vive o milagre, porque quer usar o salmo como proteção mágica, mas não entendeu que ele só funciona quando você muda sua postura interior. Quando você deixa de viver como alguém que foge e passa a viver como alguém que habita. Uma coisa peço e a buscarei. Davi não quer riquezas, não quer vitórias visíveis, não quer estabilidade externa. Ele quer habitação, ele quer presença, ele quer morar num lugar onde o medo não tem acesso. Esse lugar é um estado de espírito, e esse é o primeiro bloco invisível que o Salmo 27 constrói, a construção interna da invulnerabilidade. Muitos confundem isso com orgulho, mas não. Invulnerabilidade espiritual não é se sentir melhor que os outros, é saber que você carrega um eixo tão profundo que nada externo pode quebrá-lo. Não é sobre arrogância, é sobre raiz. E quando você encontra essa raiz, o campo muda, não é magia, é física espiritual. O universo responde ao que você emite, e quando sua emissão é coerência, paz, certeza, o caos perde força. Maria Helena era terapeuta holística, mas vivia com medo. Medo de escassez, medo de exposição, medo de não estar no caminho certo. E isso a paralisava. Seus atendimentos não fluíam. A intuição travava. Até que, numa imersão de silêncio, ela recebeu uma frase: leia o Salmo 27 como se fosse sobre você. Ela resistiu no começo, mas algo dentro insistia. E então ela começou, um versículo por dia. Não para estudar, para absorver. E cada verso se tornava uma âncora. Ela escrevia à mão, colocava embaixo do travesseiro, e depois de 27 dias, algo virou. Ela não apenas atendia com mais presença, ela sentia uma força inexplicável em sua fala. Clientes começaram a procurá-la sem que ela divulgasse. Era como se o universo inteiro respondesse à nova vibração. Ela diz, o Salmo 27 virou meu campo, e quando o campo muda, tudo muda. Essa é a primeira virada de chave. O Salmo 27 não foi escrito para te proteger do mal. Foi escrito para te lembrar de um lugar onde o mal não tem acesso. Esse lugar é você mesmo, quando está alinhado. Imagine estar no meio do campo de batalha. Flechas voando, lanças sendo erguidas, olhos carregados de ódio te mirando. E mesmo assim, manter o rosto erguido, o coração calmo, o espírito ancorado. Isso não é resistência física. Isso é um domínio interior. E é exatamente essa imagem que o Salmo 27 evoca quando declara: ainda que um exército se acampe contra mim,
não se atemorizará o meu coração. O salmista não nega o cenário externo. Ele o reconhece, mas se recusa a ser dominado por ele, porque ele sabe que o verdadeiro campo de batalha nunca foi lá fora. É aqui dentro, na mente, nas emoções, na identidade. Davi acessa um tipo de soberania que não depende do trono, do exército, do aplauso. Ele acessa a soberania vibracional. E talvez seja isso que você precise lembrar hoje. O trono que ninguém pode tirar é aquele que você ocupa por dentro, quando escolhe confiar mesmo sem evidência. Joe Dispenza ensina que o corpo humano responde mais fortemente a emoções intensas do que a fatos concretos. Ou seja, você pode estar seguro por fora, mas se por dentro vibra medo, o corpo reage como se estivesse em perigo. O oposto também é verdade. Você pode estar no meio do caos, mas se vibra segurança, o corpo age como se tudo estivesse sob controle. É isso que o salmista faz. Ele não finge que está tudo bem. Ele decide vibrar como se já estivesse tudo resolvido, porque ele sabe que sua confiança não está no que os olhos veem, mas na luz que habita dentro dele. Napoleon Hill confirma: a única limitação real do ser humano é aquela que ele aceita como verdadeira. E o Salmo 27 é uma recusa vibracional a qualquer limitação imposta pela circunstância. Essa é a segunda chave do Salmo. A confiança não vem depois da segurança. Ela cria a segurança. Essa é a inversão que transforma buscadores em manifestadores. E é por isso que tantos não acessam os frutos da fé, porque esperam sentir paz quando tudo estiver resolvido. Mas o Salmo ensina o contrário, que você só acessa essa paz quando decide habitar na certeza antes da solução. Júlio era advogado, mas há 3 anos não conseguia fechar um contrato grande. Estava em dívida, com autoestima abalada. Um amigo indicou um áudio sobre o Salmo 27. Ele ouviu sem pretensões, mas uma frase o atingiu. Se Deus é a fortaleza da minha vida, por que ainda tremo como se estivesse só? Aquilo o desconcertou e o reconectou. Ele decidiu fazer um pacto. Todos os dias, durante 27 dias, leria o Salmo em pé, como quem lê um decreto. Ao fim da leitura, agradecia como se tudo já estivesse resolvido. Na 3ª semana, foi chamado para uma reunião com um antigo cliente. Fecharam um contrato que cobriu suas dívidas e ainda abriu novas portas. Mas ele disse: o maior milagre não foi o dinheiro, foi a presença. Eu recuperei meu centro. E o centro é onde o milagre nasce. Você percebe? O campo mudou, a vibração mudou, e o mundo respondeu: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa contemplar a beleza do Senhor. Em meio à guerra, o salmista fala de beleza. Em meio à crise, ele pede por presença. Esse pedido parece deslocado, mas é justamente aqui que mora o mistério, porque Davi entendeu algo que a maioria ainda não compreendeu. A beleza não é luxo espiritual, é proteção. Contemplar a beleza do Senhor é mais do que um ato de devoção. É um código energético, é alinhar sua vibração à perfeição, ao amor, à paz que transcende o entendimento. E ao fazer isso, você não apenas se acalma, você se blinda, porque o medo não resiste à beleza. A ansiedade não sobrevive à presença. David Hawkins explicava que emoções como gratidão, amor e reverência não são apenas sentimentos elevados, são frequências com alto poder de coesão, cura e organização. Quando você entra nesse estado, o corpo, a mente, o campo, tudo se reorganiza. E o salmista sabia disso. Por isso, em vez de clamar por vingança ou vitória, ele clama por visão. Ele quer enxergar a beleza, porque sabe que quando o foco muda, tudo muda. Quando os olhos se elevam, o espírito se alinha. Quando você vê com os olhos da alma, aquilo que assusta começa a perder forma. Esse é o terceiro segredo vibracional do Salmo 27. A beleza é um escudo, e essa beleza não está fora. Está em tudo que carrega a marca da presença. Está em um pôr do sol que chega sem esforço, no silêncio que cura sem palavras, num abraço que diz, eu te vejo, numa música que atravessa o peito. Está em tudo que te devolve ao agora. Marta era enfermeira. Trabalhava em uma ala oncológica e dizia que sentia o peso da morte todos os dias. Estava esgotada, até que num final de plantão, sentou-se na capela do hospital e leu, uma coisa peço, que eu possa contemplar a tua beleza. E ali ela entendeu. Não era o trabalho que a destruía, era o foco no medo, no fim, na dor. Ela passou a fazer algo simples. Todo dia, antes de atender, parava 2 minutos e visualizava algo belo, uma paisagem, o sorriso de um paciente, o rosto da filha.
e essa imagem a protegia. Ela diz: o que mudou foi o filtro. Eu parei de ver só o fim e comecei a ver a luz mesmo no fim. E é isso que o Salmo ensina, que há beleza até na batalha, que a presença é bela mesmo quando tudo está difícil, e que enxergar essa beleza é um ato de poder espiritual. Napoleon Hill dizia: nada pode resistir à vontade de um homem que crê em seu propósito e se recusa a ver o impossível. E essa recusa começa com os olhos, com o que você escolhe contemplar, porque aquilo que você vê com reverência cresce. E esse é o terceiro bloco invisível do Salmo 27, a visão consagrada que transforma a guerra em templo. Você pode escolher hoje, ou continuar vendo apenas o caos, ou contemplar a beleza que ainda vive, mesmo entre os escombros. É isso que o Salmo 27 ensina. Não é sobre a guerra terminar, é sobre você não ser mais afetado por ela, porque há um lugar dentro de você que, quando ativado, se torna impenetrável. Esse é o segundo bloco invisível do Salmo 27, a soberania interior que não se curva ao caos, e esse lugar já está em você, só precisa ser habitado. Espera no Senhor, sê forte e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O Salmo termina onde muitos desistem, no tempo, no silêncio entre o pedido e a resposta, no intervalo entre a semente e o fruto. E é justamente aí que a maioria perde a batalha, não porque o inimigo venceu, mas porque a alma desistiu antes da hora. Mas Davi, com sabedoria rara, encerra com um chamado. Espera, não como quem cruza os braços, mas como quem planta uma bandeira invisível no campo espiritual. Esperar, aqui, não é passividade, é resistência vibracional, é sustentar a certeza quando o corpo quer fugir, é manter a visão acesa quando tudo parece apagado. No hebraico, a palavra usada é kavá, a mesma que significa trançar, unir, entrelaçar como corda, ou seja, esperar é entrelaçar-se com Deus, é tornar-se um com a presença até que não exista mais separação entre quem pede e quem responde. Joe Dispenza afirma que os maiores milagres acontecem quando você mantém uma vibração por tempo suficiente para que ela se torne identidade. O problema é que a maioria abandona a frequência antes que ela gere manifestação. E é por isso que o Salmo termina com repetição. Ele começa dizendo, espera, e termina dizendo, espera, porque sabia que o maior inimigo da manifestação não é o medo, é a pressa. Pressa é o disfarce espiritual da dúvida, e a dúvida bloqueia o fluxo. Mas quem espera com presença, acelera o campo. André era músico, mas havia 6 anos vivia como entregador. Seu sonho parecia distante. Em uma aula sobre estados vibracionais, ouviu alguém dizer, esperar com gratidão é o mais alto ato de fé. Aquilo o tocou. Ele voltou para casa, pegou seu violão antigo e começou a tocar todos os dias, não como frustração, mas como gratidão antecipada, como quem já habita o que ainda não se cumpriu. Em 2 meses foi chamado para gravar com um produtor que assistiu uma de suas lives. Ele diz, o convite não foi milagre, o milagre foi eu não desistir antes. E é esse o convite final do Salmo 27. Não apenas crer, mas sustentar a crença. Não apenas ver o invisível, mas habitá-lo, porque o que separa um sonho de um decreto é a espera firme. Napoleon Hill reafirma, a persistência é para o caráter, o que o carbono é para o aço. E o Salmo 27 termina como aço, forjado em fé, moldado em presença, firmado em certeza. Essa é a quarta e última chave invisível. Esperar com alma firme é a linguagem mais alta da confiança, e é essa firmeza que cria, sustenta, transforma. Hoje, antes de dormir, respire com profundidade e repita para si mesmo, eu escolho esperar com fé firme, eu habito a promessa, eu sustento a certeza. Permita que o calor da chama grave essa frase no seu campo. Você não está esperando por fraqueza, está sustentando por identidade. Há um lugar onde a alma descansa mesmo em meio à tormenta, um lugar onde o medo já não comanda, onde a escassez não define, onde a solidão não pesa. Esse lugar não está fora, está dentro. O Salmo 27 é o mapa para esse lugar, mas não é um mapa comum, é um código vibracional. Um espelho que não mostra o rosto, mas revela a essência. Um roteiro secreto para lembrar quem você é antes da dor, antes da perda, antes da dúvida. E talvez você esteja aqui não por acaso, mas porque essa lembrança está batendo na sua porta. Talvez você já tenha lido o Salmo 27 dezenas de vezes,
Mas hoje, algo está diferente. Hoje, você não veio apenas escutar palavras, veio ativar frequências, porque esse salmo não é texto, é tecnologia espiritual. Se o Senhor é a minha luz, então a escuridão não tem mais domínio. Essa não é uma afirmação mística, é um deslocamento de eixo, é um decreto vibracional, porque quando você assume que a sua luz é interna e não depende de elogios, dinheiro, resultados, então tudo o que ameaçava te paralisa já não tem mais força. Bruce Lipton ensina que o DNA humano responde mais ao ambiente vibracional do que ao código genético em si. Ou seja, você pode ter herdado traumas, limitações, padrões, mas o que determina a sua realidade não é o passado. É o campo que você habita hoje. E o Salmo 27 é esse novo ambiente, essa nova morada. Esse é o primeiro bloco de elevação da fase 03, a reprogramação da identidade espiritual através da luz. Você já percebeu como certos ambientes mudam seu humor, seu corpo, até seus pensamentos? Um templo, uma cachoeira, o olhar de alguém em paz. Isso acontece porque tudo é campo, e campo se comunica. O salmista descobriu isso sem precisar de ciência. Ele entendeu que ao declarar Deus é a minha luz, ele não estava se referindo a uma ideia abstrata. Estava instalando uma nova frequência em si mesmo. Essa frequência é inviolável. Não pode ser apagada por conta bancária, abandono, doença. Ela sobrevive à dor. Ela atravessa crises. Ela sustenta o ser. Porque a luz descrita aqui não é conforto emocional. É soberania vibracional. Letícia era psicóloga, mas estava em depressão. Irônico, ela dizia. Tantos conselhos, mas não conseguia sair da cama. Um dia, decidiu fazer algo simples. Gravou a si mesma recitando o Salmo 27, e todos os dias, ao acordar, escutava sua própria voz. No começo, não sentia nada, mas na segunda semana, algo mudou. Ela começou a chorar no verso, "A quem temerei?", e percebeu. Aquele salmo não era mais uma leitura, era uma lembrança. Ela estava voltando ao seu centro, e o centro é onde tudo começa a mudar. Você pode estar sentindo agora o toque dessa luz. Não é explosiva, não é barulhenta, mas é firme, silenciosa, presente. E quando ela se instala, tudo o que estava desajustado começa a perder força. Não por luta, mas por realinhamento. O Salmo 27 é mais do que um abrigo espiritual. Ele é uma escola invisível, um laboratório da alma, um altar onde sua nova identidade pode ser ativada. E se você chegou até aqui, é porque essa identidade está pronta para emergir. Pois no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Essa promessa parece poesia, mas é um código energético, porque o salmista não fala de fuga, mas de refúgio vibracional. Ele não está dizendo que os problemas não virão. Ele está dizendo, quando vierem eu já sei onde estarei. E esse onde não é um lugar físico, é um estado, um campo de presença, um eixo silencioso onde nada externo consegue invadir. David Hawkins chamava isso de nível de consciência. Ele afirmava que quando uma pessoa eleva sua frequência a estados como coragem, amor e paz, ela literalmente se torna intocável pelo caos inferior. Não porque se isola, mas porque se torna um campo tão forte que desequilíbrios não encontram morada nela. Davi sabia disso, e por isso escreve, me esconderá no seu pavilhão. Isso não é fraqueza, é estratégia. Ele sabe que não precisa enfrentar tudo com as próprias forças. Porque existe um lugar onde a força não precisa gritar, ela simplesmente é. Quantas vezes você tentou vencer o medo com luta? Quantas vezes tentou vencer a escassez com desespero? Quantas vezes se sentiu sozinho mesmo cercado de gente? Tudo isso porque o lugar certo ainda não tinha sido habitado. O Salmo 27 te entrega esse lugar, não como mapa, mas como revelação. Luiz era aposentado, viúvo, vivia sozinho. Sentia um peso no peito toda a noite. Dizia que o silêncio era um grito. Até que ouviu uma reflexão sobre esse salmo. Algo acendeu nele. Começou a recitá-lo toda a noite como um ritual, mas fazia algo diferente. Fechava os olhos e visualizava um tabernáculo interno, um lugar de acolhimento dentro de si. Com o tempo, o peito já não pesava. O silêncio deixou de ser vazio, e ele passou a dormir em paz. Disse, eu entendi que o esconderijo não era fugir da vida, era lembrar que eu nunca estive só. E é isso que o Salmo oferece.
não a ausência do mal, mas a lembrança viva da companhia eterna. Esse é o segundo bloco oculto da fase 03, a construção do abrigo invisível que protege a alma não do mundo, mas de si mesma quando está descentrada, porque o maior inimigo espiritual não é o caos externo, é o esquecimento interno. E o Salmo 27 é esse lembrete vivo. Ele te convida a voltar, não para uma religião, mas para uma habitação interior, onde a presença de Deus não é conceito, é ambiente. E quando você entra nesse ambiente, o resto começa a se reorganizar ao redor. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. Repara no verbo. Não é quando, não é depois, não é se Deus quiser, é agora. No meio da guerra, no centro da crise, cercado por ameaças, o salmista declara exaltação. Isso não é fé comum, isso é identidade vibracional ativada. Ele não está esperando se sentir forte para afirmar, ele afirma, e a força vem. Esse é o segredo espiritual que tantos ignoram. Esperam se sentir prontos, esperam sinais, esperam tudo se alinhar, mas o campo espiritual não responde à dúvida disfarçada de prudência, ele responde à certeza encarnada na fala. Quando você declara algo com convicção, antes mesmo de ver, você desloca a realidade. Bob Proctor dizia, você não é aquilo que deseja, você é aquilo que declara com autoridade. E o Salmo 27 é uma escola de autoridade espiritual. Davi não tem vergonha de afirmar que será exaltado, mesmo rodeado por inimigos, porque sua fala não nasce da circunstância, nasce da fonte. Ele não declara o que vê, ele declara o que carrega. E essa é a maior reviravolta que um buscador pode viver. Parar de descrever o que está acontecendo e começar a declarar o que escolhe viver. E cantarei louvores no seu tabernáculo. Ele está falando de adoração, sim, mas está falando também de frequência, porque louvor não é só canção, é vibração. Quando você canta no meio da guerra, quando louva no meio da dor, quando agradece sem ter o que mostrar, você ativa um dos códigos mais elevados da fé, o da confiança, que se antecipa à evidência. Isabela era designer, mas estava desempregada há meses. Contas acumuladas, autoestima no chão. Até que um dia ouviu um áudio onde alguém dizia, você precisa começar a se portar como quem já recebeu. Naquele instante, algo clicou. Ela vestiu sua melhor roupa, foi até a sala e disse em voz alta, obrigada, Deus, porque já foi. No dia seguinte, recebeu uma proposta de trabalho remoto que se tornaria o início de sua nova fase. Ela diz, nada mudou fora naquele momento, mas por dentro, algo virou, e o mundo respondeu. Essa é a terceira revelação da fase 03. O universo espiritual responde ao verbo que vibra a identidade, não ao verbo que pede por socorro. A maioria das pessoas continua pedindo, esperando, desejando, mas o salmista declara, e por isso é elevado. Hoje, antes de dormir, fique de pé diante do espelho, olhe nos seus próprios olhos, respire fundo e diga, agora será exaltada a minha cabeça, porque minha identidade vibra certeza, não dúvida. Não importa como você se sinta, declare, porque quando a palavra vem do lugar certo, ela molda a realidade. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Aqui o salmista deixa claro, mesmo com toda a luz, proteção e exaltação, ele ainda é ensinável, ele ainda pede direção, porque sabe que a verdadeira grandeza não está em dominar os caminhos, mas em se deixar guiar. E essa súplica carrega uma sabedoria rara. Ele não pede para ser poupado da luta, ele pede para ser guiado com clareza, mesmo com os inimigos por perto. Ele não quer atalhos, quer alinhamento. Essa é a chave que muitos perdem. Preferem escapar do problema a atravessá-lo com consciência. Mas o Salmo 27 ensina que há um caminho mais alto, não o mais curto, não o mais fácil, mas o mais coerente com o propósito. Paulo Vieira ensina que a diferença entre o sofrimento destrutivo e o crescimento construtivo está no nível de consciência que você escolhe carregar na travessia. E é exatamente isso que o salmista invoca, um novo nível de consciência, um andar em sintonia com a vontade divina. Não me entregues à vontade dos meus adversários. Esse clamor é profundo, porque ele reconhece, há forças que querem te sequestrar emocionalmente. Medo, raiva, culpa, comparação. Esses são os verdadeiros adversários. Não é apenas quem está contra você, é o que tenta operar dentro de você sem ser percebido. E aqui está a reviravolta.
O pedido do salmista não é apenas por proteção, é por lucidez. Ele quer clareza para não cair no jogo do inimigo. Ele quer caminhar por veredas retas, não no chão, mas na alma. Ele quer decisões limpas, emoções alinhadas, mente firme. Raquel, psicopedagoga, viveu um relacionamento abusivo por anos. Quando saiu, estava emocionalmente exausta. Tentava retomar a vida, mas algo a puxava de volta. Culpa, dúvida, saudade do que não existia. Até que, num momento de oração, caiu nesse verso do Salmo 27. Ela parou e chorou. Entendeu que precisava pedir, não por um novo caminho, mas por direção. Passou a declarar: Senhor, guia-me pela vereda direita por causa do que já enfrentei. Em pouco tempo, suas decisões mudaram. Novas pessoas surgiram. A lucidez voltou. E com ela, a paz. Esse é o quarto pilar oculto da fase 03. Pedir direção não é sinal de fraqueza. É sinal de sabedoria vibracional. O ego quer saber tudo. O espírito quer ser guiado. E o Salmo ensina: o mais protegido não é o mais forte, é o mais guiado. Você pode ter escudo, espada, força, mas se caminhar fora da direção correta, se perde. Hoje, no silêncio do seu quarto, coloque a mão sobre o peito e diga: Senhor, me guia, não pelo que quero, mas pelo que já estás construindo em mim. E sinta, porque essa é a oração que Deus responde sem demora. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Esse é um dos versículos mais ignorados e, ao mesmo tempo, mais potentes de toda a Bíblia. Aqui Davi admite: o que o manteve de pé não foi o que ele via, foi o que ele cria que veria. Isso é o ápice da fé verdadeira. Não a fé que espera passivamente, mas a fé que sustenta uma visão, mesmo quando tudo desmente. A fé que vive a bondade de Deus antes mesmo de tocá-la, porque sabe que ela virá. Joe Dispenza chama esse estado de crença incorporada, o momento em que sua mente e seu corpo vivem hoje como se o milagre já tivesse acontecido. E é isso que Davi descreve. Ele diz: se eu não tivesse crido que veria, eu teria morrido por dentro. Mas eu cri, e por isso eu vivi. A maioria das pessoas vive o contrário. Elas esperam ver para crer, esperam sentir para declarar, esperam que o céu se abra antes de abrir o coração. Mas o Salmo 27 é radical. Ele diz que é o crer que abre o céu, é o sustentar que faz nascer, é o já é do Espírito que antecede o amém da matéria. E esse versículo precisa ser gravado em você, porque é nele que a maior guerra da fé acontece. É nele que o medo diz: não vai acontecer. Que a lógica diz: é impossível. Que o mundo diz: desiste. Mas o coração diz: eu ainda creio. E porque creio, verei. Henrique, engenheiro civil, foi demitido no auge da pandemia. Casado, 2 filhos, sem reservas. Entrou em colapso emocional. Mas um dia, assistindo um vídeo devocional, ouviu esse versículo do Salmo 27. Algo o atravessou. Ele escreveu num papel: crer é ver antes de ver. Colou na geladeira. Toda manhã repetia. Começou a agir como se algo já estivesse se movendo, mesmo sem sinal algum. 2 meses depois, foi chamado por um cliente antigo para liderar um projeto. Retomou a renda, mas, mais do que isso, retomou a fé. Ele diz: o trabalho veio depois. A vida voltou no dia que eu voltei a crer. Esse é o 5º segredo oculto da fase 03. O campo quântico da fé verdadeira é alimentado pelo invisível. E o invisível se torna carne quando você se recusa a parar de crer. Hoje, escreva em um papel a frase: pereceria se não cresce. E abaixo, complete com algo que você ainda espera, algo que você ainda sustenta, mesmo sem ver. Depois, guarde esse papel em sua Bíblia, agenda ou altar pessoal. Ele será seu lembrete. Você já viu por dentro. E por isso, vai ver por fora. Porque, como Napoleon Hill afirmou, tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas a condição é essa: sustentar, mesmo que ninguém mais veja, mesmo que pareça loucura, mesmo que doa, porque quem sustenta no escuro, manifesta na luz. Espera no Senhor, sê forte, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O salmo termina com um eco, um chamado repetido, um lembrete duplo, porque a alma esquece. Porque a alma, quando cansada, quer desistir. Mas é nesse instante que a espera se torna mais do que paciência, se torna um altar. A palavra espera aqui não é um convite ao ócio, é uma convocação à presença. A esperar não como quem aguarda um ônibus,
mas como quem sustenta um trono. É realeza em estado vibracional, é confiança encarnada, é dizer ao universo, mesmo que tudo grite não, eu ainda vibro sim. Essa é a espera que molda o campo, que movimenta o invisível, que atrai o que já foi escrito no céu para se cumprir na terra. Rhonda Byrne afirma que a lei da atração só se cumpre em sua totalidade quando a gratidão é antecipada. E o que é gratidão antecipada, se não a espera com identidade vibracional correta? Não é uma espera que se cala, é uma espera que canta, não é uma espera que lamenta, é uma espera que vibra, não é uma espera ansiosa, é uma espera consagrada. E o salmista sabia disso. Por isso, não apenas manda esperar, manda ser forte, porque ele sabe, esperar não é para os fracos, é para os que decidiram confiar até o fim, até que o campo ceda, até que a frequência vença, até que o invisível se torne tangível. Cláudia é artista plástica. Por anos, ouviu que arte não dá dinheiro. Tentou empregos que a sufocavam, até que decidiu que esperaria, mas de um jeito diferente. Parou de pedir aprovação, parou de mendigar espaço, e começou a criar como quem já sabia que havia um público. Em 6 meses, seu ateliê era rentável, mas, segundo ela, o milagre não foi esse. Foi conseguir esperar, sem perder a vibração certa. Ela diz, quando eu parei de olhar para o tempo se curvou a mim. Esse é o último e mais sutil mistério do Salmo 27. Quem espera com presença, acelera o cumprimento. Porque o céu não responde ao desespero. O céu responde à coerência. Hoje, antes de dormir, deite-se em silêncio, feche os olhos, respire fundo e diga apenas, eu espero como quem já tem, porque o que é meu já está a caminho. Fique assim por 5 minutos, sem expectativas, apenas vibração. Esse silêncio é uma oração que o campo entende. Se essa mensagem acendeu algo dentro de você, curta e compartilhe com alguém que precisa lembrar quem é. Assim, essa semente alcança mais corações. Escreva aqui nos comentários. Eu espero como quem já tem, porque esse é o maior ato de fé, descansar no invisível com a certeza de quem já foi visto. E não se esqueça, nossa jornada está apenas começando, e agora você não está mais sozinho. Estamos juntos nisso. Nos vemos no próximo vídeo.